livro dos Atos dos Apóstolos é como se durante 3 anos e meio Jesus tivesse depositado em alguém durante anos na vida de algumas pessoas muito simples, a grande maioria desprovida de recursos. Podemos dizer sim, sem medo de errar, que o Evangelho ele é um movimento que ele começa na periferia, ele é periférico. Ele começa, Jesus montou base de moradia em Cafarnaum, né? Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, uma área pobre, sofrida, e que vivia basicamente da pesca, do campo, né? Daquela agricultura mais de subsistência, e é ali, e é a partir dali que ele transforma o mundo. Lógico, né? Morrendo em Jerusalém, na sede na capital, né, do povo judeu, mas ao mesmo tempo capital de uma grande província romana, visto que a época era dominada por Roma. E aqui o que nós vamos ter é que depois que Jesus ele ressuscita, ele marca um tempo, né, 50 dias. Daí vinha o nome Pentecostes, a festa de Pentecostes. 50 Pentecostes, depois da Páscoa. Então, a Páscoa foi quando ele morreu e ressuscitou, então ele disse, aguardem em Jerusalém. Então, eles ficaram, né, aquela turma medrosa, titubeante, né, alguns mais corajosos, outros menos, com a sempre atenta, presente, né, e corajosa Maria, que é incrível, né? Maria ficou aos pés da cruz ali, mas a maioria dos homens, dos apóstolos, fugiu com medo. E a partir dali, nós temos, no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E aquele investimento, agora, ele tinha que dar resultado. E o resultado dos investimentos de Deus por nós, o principal deles é um movimento. Foi um movimento. Não foi uma quietude, eles não ficaram parados em Jerusalém. Não, eles saíram e a igreja vai cumprir exatamente um calendário. Se você quer o resumo do livro de Atos, você vai ler Atos 1, capítulo 1, verso 8. Quando Jesus diz assim, recebereis poder do céu e vocês serão as minhas, o que, irmãos? Testemunhas aonde? Aqui em Jerusalém, na Judeia, Samaria, no estado vizinho, na província vizinha, e nos confins da terra. Ou seja, um movimento centrífugo, para fora. Na verdade, a própria partícula de eclesia, igreja, são aqueles que são chamados para fora. Então, o movimento da igreja sempre foi planejado para ser um movimento de avanço, até que todos ouçam, até que todos louvem. Então, a gente não tem missão acabada para a igreja até que Jesus volte. A gente não tem missão acabada. Acabou, plantamos, estamos aqui, agora vamos curtir, né? Vamos curtir a praia, aqui, vamos curtir as estruturas. E dentre os representantes desse movimento extremamente transformador da face da terra, está um homem que saiu do polo da perseguição para o polo de ser perseguido. Ele perseguia e passou a ser perseguido. Ele não andou com o colégio apostólico no início, pelo contrário, ele cerrou fileiras contra os apóstolos, contra Pedro, contra Tiago, que eram líderes proeminentes em Jerusalém, né? E um certo dia esse apóstolo, aliás, esse perseguidor, extremamente conhecedor das escrituras judaicas, um fariseu, no sentido de ser do grupo farisaico, daqueles que conheciam profundamente as escrituras. O farisaísmo a gente usa como expressão pejorativa, né? O cara é fariseu quando a gente quer dizer que alguém diz uma coisa e faz outra. Embora alguns fariseus naquele tempo, né,
não conseguissem viver aquilo que eles conheciam tanto, os fariseus tinham essa qualidade de serem profundos conhecedores das Escrituras, profundos. E aí, o nome desse cara é Paulo, e a gente pode dizer, irmãos, que depois que Paulo entra em ação, a vida dele é tomada por Cristo, só dá a história de Paulo em Atos dos Apóstolos. A história de Pedro, ela vai acontecendo por alguns capítulos. A gente vai ver que até mais ou menos o capítulo 7, 8, a gente vê no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, a igreja ela vai sendo dispersa pela perseguição, mas quando chega no capítulo 9, conversão de Paulo, ali na conversão de São Paulo, começa um movimento de alguém incansável pelo Evangelho. Alguém que se gastou, se quebrou, que investiu tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, todo o seu tempo, a sua juventude, deixou de casar, optou pelo celibato. E é interessante que Pedro, historicamente, é considerado, por parte da tradição cristã, como o primeiro papa, né? Mas Pedro casou, né? E Paulo não. Na verdade, quem era o celibatário entre os dois era Paulo, não Pedro. Então, não há indícios de que Paulo tenha se casado. Ou, eventualmente, tenha sido viúvo, que resolveu não casar de novo e dedicou-se todo o tempo pela obra do Evangelho. Então, ele plantou, gente, basicamente, o que nós conhecemos hoje como o território da Turquia, que é muito grande, era a Ásia Menor naquele tempo, né? As igrejas como Éfeso, como Corinto, como a igreja dos Gálatas, na região da Galácia, também no que hoje é o território turco. Mas ele também chegou no momento em que Deus deu uma visão para ele, ele atravessou da Ásia para o que hoje é o continente europeu, e fundou a primeira igreja no continente europeu, na cidade de Filipos, que hoje é uma cidade em ruínas. E ele fez 3 grandes viagens missionárias, sempre tendo Jerusalém como ponto de passar os seus relatórios missionários, como para coletar contribuições para os cristãos de Jerusalém. Então ele fazia sempre esse curso aqui, né? Até que chegou ao fim da sua 3ª viagem missionária. E isso está tratado no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui começa realmente uma via crucis para esse homem, em que ele vai completar a sua carreira de maneira muito, muito sofrida, pode-se assim dizer, mas aproveitando todas as oportunidades para fazer o nome de Jesus grande. Então, quando ele estava fazendo o caminho de volta, quando ele seria então preso em Jerusalém, para ser enviado para Roma, embora ele não soubesse que esse seria o resultado final, ele mandou chamar de uma cidade chamada Mileto, também da antiga Grécia. Ele vai a Mileto, e a Bíblia diz aqui o que Paulo fez quando chegou em Mileto. Vamos ler comigo? Capítulo 20, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor, isso já completando as suas 3 viagens missionárias. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, os líderes, os pastores da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor de que jeito, irmãos? Com toda o quê? Com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse o quê? Proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para onde?
para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nós estamos no meio da série Quando o Amor Reina. Quando o amor reina em nós, reina em nosso coração, o que é que ele gera? E hoje, como subtema do grande tema, Quando o Amor Reina, já que é relacionado com o Godstock, quando o amor reina, ele nos põe em missão. Ninguém pode dizer que ama a Cristo se não está em missão com Cristo. Mas o fato mais espetacular sobre isso é que quando eu estou em missão, eu me encontro com aquele que nunca deixou de estar em missão. Uma das coisas que mudaram a minha cabeça foi quando eu entendi João capítulo 20, verso 21. Quando Jesus ele diz assim, olhou para os apóstolos depois da ressurreição e disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas ao mesmo tempo ele disse em outro momento, em outro evangelho, que estaria com a igreja até a consumação dos tempos. Na verdade, o cabeça da igreja não está guardado em algum lugar do céu, enquanto nós estamos aqui sofrendo, vivendo, fazendo igreja, criando ministérios. O cabeça da igreja está em missão. O que nós temos é o privilégio de estarmos acoplados ao cabeça em missão. E não sermos uma mula sem cabeça. E o que foi revolucionário no coração de Paulo foi saber que quando Jesus o chamou para a missão, ele mesmo, Jesus, estava na frente. A gente vai para o presídio, mas o Senhor está na frente. A gente vai para a rua, mas o Senhor está na frente. A gente planta a igreja, mas o cabeça está na frente. Toda vez que eu esquecer disso, eu encontro cansaço. Toda vez que eu lembrar disso, eu encontro força. Porque, a despeito de mim, o Deus missionário está em missão. Ele continua agindo a despeito de mim. Se eu adoecer, ele vai continuar agindo. Se eu for retirado daqui, você também, ele vai continuar agindo. Ele está em missão, ele é o Senhor da missão, ele é Deus em missão. Agora, ser igreja é ter o privilégio de não estarmos desassociados da agenda do céu. E a agenda do céu é missionária. A agenda do céu é de envio, em missão, de envio. O domingo deveria funcionar como um lugar em que missionários urbanos ou transculturais se reúnem, experimentam mais uma vez do poder do Senhor, são cheios e fazem um movimento reverso, o movimento de sair, de ir. Paulo fez tudo isso e quando chegou ao fim ali, do que ele achava ser o seu ministério, ainda muita água ia rolar debaixo da ponte, mas ele não sabia, porque ele ouvia do Espírito de Deus que ele iria sofrer, que ele iria padecer, mas ele diz que não sabia o que ia acontecer. E ele começa dizendo assim, no verso 18 ele diz assim: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Uma vida transparente, uma vida sem rupturas com a realidade, uma vida como a dele. Errou pra caramba, teve uns perrengues com Pedro, questionou Pedro, porque Pedro estava com um comportamento titubeante. Quando estava no meio dos judeus, ele ficava ali se comportando com os judeus, mas quando chegavam os gentios, que eram os convertidos ao cristianismo, que não eram de origem judaica, ele ficava meio ali, sabe, meio que com nojinho, para mostrar para os judeus que ele não concordava com a cultura dos gentios.
Paulo teve extremos embates com a igreja de Corinto, profundos embates também com a igreja de Gálatas, por causa do seu legalismo. Ele, contudo, era uma vida conhecida, uma vida transparente, uma vida sem blinders, uma vida sem cortinas, né? Uma vida que se enxergava. E a transparência não é perfeição. A transparência é exatamente esse estado de ser em que nós não criamos personagens ao nosso respeito. Que nós somos o que somos, não nos conformamos com o que somos, mas nós somos como aquele vidro, aquela vidraça que recebe na contraluz o brilho do sol, em que as manchas de dedos e de sujeira estão ali. Mas com a convicção de que essa luz que se projeta sobre este vidro da transparência que ele diz que era aqui, vocês sabem como eu vivi desde o primeiro dia, uma maneira muito clara para que aquilo seja trabalhado pelo Espírito Santo. Então a primeira característica de quem está em missão, em amor que leva à missão, é um amor que leva à missão, que faz com que pessoas transparentes, cheias de defeitos, cheias de problemas, cheias de traumas, cheias de mungangas, estão ali à disposição do Deus missionário. A segunda característica de quem ama em missão, além da transparência, está no verso 19. No verso 19, Paulo, então, dá mais uma lição final aos irmãos líderes da igreja de Éfeso. Ele diz: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Servi ao Senhor com toda a humildade. Como é bom ouvir isso da boca de gente grande. Uma das coisas mais notáveis na vida é você ver os grandes humildes. E como é triste conviver com os pequenos arrogantes. Não que sejam arrogantes de maneira pequena, não é? Porque eles são pequenos mesmo. Pequenos porque são pequenos e menores ainda porque são arrogantes. E aqui o grande apóstolo, ele diz para os irmãos: vocês viram, vocês têm acompanhado o jeito que eu tenho vivido. Servir ao Senhor com humildade. Eu acho que quando Paulo disse isso, ele deve ter lembrado do que contou-se a ele, porque àquela altura, eventualmente não estava ainda escrito no Evangelho, era tradição oral, o Evangelho foi durante décadas, passado de um para outro por tradições orais, até que eles são escritos ali, compilados até o final do século I, quando Paulo já não era mais, já não estava entre nós, mas as histórias que ele ouviu do Senhor, do seu Senhor, que o chamou para a missão. E uma das histórias tinha a ver exatamente com dois importantes discípulos, João e Tiago, irmãos. Tiago e João eram irmãos. E houve um certo episódio, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, que a mãe de Tiago e João chegou para Jesus, não chamou de lado, eu digo que não foi de lado, porque houve uma certa ebulição entre os apóstolos, mas a mãe de João e Tiago chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa, não é muita coisa não, tá? Eu quero pedir para o Joãozinho e para o Tiaguinho terem um lugar especial no teu reino. Só que sabe o que foi que a mãe dos dois apóstolos pediu, dos dois apóstolos irmãos? Pediu para um ficar do lado direito e outro ficar do lado esquerdo do trono de Jesus. Só isso. Somente isso. E naquela hora Jesus não negou aquilo. Não disse que sim, nem disse que não. Ele apenas disse assim: não me cabe saber quais são os planos do Pai sobre isso. Mas uma coisa eu quero dizer o seguinte: que entre vocês não seja como é no mundo. Que os maiores
Se você quer ser maior no meu reino, seja o menor, seja servo de todos. Dedica a sua vida para servir aos outros. Aí você vai ser visto como grande. Eu digo que Jesus não negou que fosse possível que estes estivessem lugares em tronos ao lado dele, porque o próprio João, cuja mãe pediu a Jesus para ele sentar no trono, Jesus não estava preocupado se ele sentaria ou não. Esse mesmo João, que foi o único que não morreu martirizado dentre os apóstolos, ele estava na ilha de Patmos quando teve a revelação do último livro das Escrituras, que é o livro de Apocalipse. E uma das coisas que João viu foram 12 tronos, onde os 12 apóstolos julgavam as 12 tribos de Israel. Bem, qual é a moral da história? Nós não sabemos exatamente que lugar nós vamos ter nessa vida, a partir daquilo que as pessoas vão avaliar e dizer, poxa, que lugar alto. Quem ama em missão não está preocupado com isso. E Paulo não estava preocupado com isso. A primeira característica dele, que quem ama em missão tem uma vida transparente, quem ama em missão tem uma vida humilde. Humildade. E a humildade é algo que nós temos que buscar porque ela não vem de graça. Pelo contrário, nós não temos um coração tendente à humildade. Nosso coração é tendente ao orgulho, à soberba, à arrogância, à prepotência, ao individualismo. Esse é o nosso coração. É esse o coração que a gente tem. A humildade, ela vem a partir de experiências muitas vezes desastrosas na vida, em que de repente nós nos vemos cercados por tantas problemáticas que não conseguimos resolver, e aí nós dizemos, Senhor, eu sou tão pequeno diante de tudo isso. De fato eu não sou nada, de fato eu não sou capaz de manter um espírito arrogante. Não tem sustentação na minha vida. E Paulo continua e diz que a humildade foi vivida com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Não está claro, talvez as lágrimas tenham levado à humildade. Talvez os sofrimentos que ele passava tenham levado à humildade. É tanto que em uma das cartas ele diz que Deus deu a ele um espinho na carne, para que ele não ficasse vaidoso, ensoberbecido pela grandeza das revelações. Às vezes o sofrimento da gente tem um objetivo muito claro e muito franco. Deus quer nos fazer humildes. Às vezes um sofrimento financeiro, Deus quer nos fazer humildes na área do ter. Às vezes um sofrimento profissional, Deus quer nos fazer humildes na expressão das nossas profissões. Às vezes lutas ministeriais, Deus quer nos fazer humildes no exercício daquilo que Ele nos dá, daquilo que a gente lidera, daquilo que a gente faz. Não está claro no texto se a humildade de Paulo tem a ver com suas lágrimas ou com essas suas severas provações. Mas, fazendo uma análise de outros textos, é provável que se Deus deixou um espinho na carne de Paulo, que nós não sabemos o que é, se era uma doença crônica, se era... Eu tenho uma doença crônica, eu tenho enxaqueca. E eu vou dizer, viu gente, pensa num negócio que muitas vezes me tira de tempo. Às vezes no meio de grandes coisas, você estuda, aí faz tudo aquilo, aí se prepara, aí você tem enxaqueca, você sabe, eu não sou nada mesmo. Talvez a enxaqueca seja meu espinho na carne. Qual é o seu? O que Deus tem usado para te mostrar quem você é. Na verdade, o pior de tudo não é ter o espinho na carne, é não perceber que muitas vezes os sofrimentos que nós temos vivido na vida têm sido inúteis para
que Deus faça algo novo na vida da gente. Uma terceira coisa que Paulo diz aqui, da sua missão, está no verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes de que jeito, irmãos? Tudo publicamente, mas também como? De casa em casa. Tudo que fosse proveitoso, ele ensinou. Para o crescimento daquelas pessoas. Tudo que fosse proveitoso. Não o que elas queriam ouvir, mas o que fosse proveitoso. E a missão da igreja é essa. É falar ao mundo o que é proveitoso para o mundo. Agora fazer isso publicamente de casa em casa. Ele não tinha 2 ministérios, ele não tinha 2 discursos, ele não tinha 2 sermões. O que ele falava no privado dos lares, ele falava nos púlpitos mais externos e mais amplos. Ele conseguiu construir uma vida íntegra naquilo que ele falava. Realmente, pastor Davi, eu vou dizer o ano específico. Final de 2018, eu e Samara, a gente começou a se inquietar muito com alguns dados que passam desapercebidos para nós, né, de rompimentos familiares, de nível de sofrimento dos filhos do divórcio, o quanto o mundo não está melhorando, ele está piorando em alguns quesitos. Ontem eu li um trecho de uma matéria de um filósofo na Gazeta, falando que o mundo está perdendo com o passar do tempo, e houve uma perda profunda nessa última geração das ligas sociais e coletivas. O mundo está perdendo a cola social. As colas sociais estão diminuindo. As pessoas estão tendo menos amigos, tem muitos seguidores, pode ter muitos fãs, pode ter milhares de pessoas seguindo na internet, nos grupos, mas amigos, a gente está tendo menos amigos, a gente está tendo menos família, as famílias estão ficando cada vez menores, as pessoas estão casando cada vez menos, e nós estamos vivendo realmente um processo de desacoplamento social. E isso com influências também muito profundas, decorrentes do próprio desprezo pela família. E um dado é interessante. Gente, aqui eu não quero fazer julgamentos da sua vida, o que você passou, o que você deixou de passar, o que você fez, o que você deixou de fazer. Eu vou trazer um dado estatístico da Forbes. Esse dado, infelizmente, a gente não tem no Brasil com muita clareza, eu preciso extraí-los, mas um dado inquietante nos Estados Unidos sobre fins de relacionamentos matrimoniais. Quando nós começamos a igreja, ali por volta de 2002, 2003, 2004, os índices eram mais ou menos assim, de lá, né? Era como se fosse, a cada 3 casamentos, 1 acabava. Isso veio mudando, agora é o seguinte, a cada 2, 1 acaba. 50%. Mas aí você vai dizer, não, pastor, mas isso aí acontece? Bem, pode acontecer. Eu sei que há coisas que nós mesmos, como cristãos, entendemos que são inaceitáveis, que dariam, né, digamos, justificativa. Mas o que é mais assustador, gente, é que se 50% dos casamentos acabam hoje, os primeiros casamentos, quase 50% se acabam, 67% dos segundos casamentos se acabam. E 77% dos terceiros casamentos se acabam. Talvez seja por isso que Gretchen está no 18º. Não, nada contra a Gretchen. Eu estou falando só uma avaliação. É como se assim, onde passa o boi, passa a boiada. Não ouviu falar nisso? É como se fosse assim. E muita gente, às vezes, vai construindo a ilusão. Não, eu vou acabar porque o segundo vai ser melhor. Olha só, cuidado, pode acabar também. Cuide para que não acabe. E se estiver no terceiro, cuide mais ainda.
E no quarto, cuidado para não bater o recorde de Gretchen. Mas com isso vem uma série de outras coisas, que são alterações sociais, sobre as quais às vezes a igreja é silenciosa. A gente deixa de falar, a gente não fala. Não, vamos falar do que o povo quer ouvir, meu amigo. Deixa o povo feliz. Deixa o povo aquecido, azeitado. É a vitória, é o sucesso, é isso, é aquilo, é outro. E Paulo vai dizer para mim, e vai dizer para nós, e vai dizer para os efésios, para os líderes da igreja: eu não deixei de pregar para vocês nada que fosse proveitoso. Proveitoso para vocês, para a saúde de vocês, para a vida espiritual de vocês. Se nós, enquanto igreja, não fizermos isso, quem fará? Se não for na igreja o lugar da missão, em que eu vou falar o indigesto, o inaudível do outro lado, quem vai falar, irmãos? Quem ama e está em missão, busca a transparência. Quem ama e está em missão, serve com humildade. Muitas vezes, uma humildade que é ajustada pelo próprio sofrimento. Quem ama e está em missão, não deixa de pregar o que é proveitoso, publicamente, de casa em casa. E essa é a nossa dificuldade. A nossa grande dificuldade enquanto corpo de Cristo será cada vez mais pregar o que é proveitoso. Essa ideia de comer mal, comer rápido, comer o que agrada, gente, quem disser que fast food é ruim, quem disser que certas comidas que a gente sai pegando por aí é ruim, está mentindo, não é ruim, faz mal, é diferente. Sob o ponto de vista hedônico, sob o ponto de vista do prazer, são ótimas. E nós não podemos trazer a cultura do fast word, da palavra rápida, do recadinho de Deus. Tem um recadinho de Deus para você. E esse recadinho geralmente é um recadinho que não bate naquilo que precisa ser mudado em nós, mas naquilo que a gente quer ouvir. Eu estou fazendo a leitura anual da Bíblia, se Deus quiser vou chegar lá, estou bem pertinho para terminar no ano a Bíblia toda, mais uma vez. E eu estou exatamente no livro do profeta Ezequiel. Fazia tempo que eu não me detinha no livro do profeta Ezequiel. Mas, gente, quando você vai ler Jeremias e Ezequiel, que são profetas ditos maiores, né? Grandes profetas, escreveram muito. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu fico pensando, Senhor, o Senhor escolheu Ezequiel realmente para... Que pau para dar, aquele ali é o pau para dar em doido. Na verdade, o pau para dar em sabido. O homem tinha uma profecia de Deus, de juízo, para todas as cidades, para Moabe, para o Egito, para Israel, para Samaria. A leitura de um dos dias desses, Deus compara, né, o povo de Israel a jumentos, no sentido das suas práticas sexuais. Eu digo, meu Deus, duro de ouvir, duro de receber, duro de... Mas é isso, e o Espírito diz, mas é isso. Quem ama e está em missão, fala o que é proveitoso, não é o que é gostoso, necessariamente. E o equilíbrio desse amor que abraça, que inclui, que traz todo mundo para debaixo da tenda, não se perfaz sem o proveito naquilo que se prega. Isso me entristece. Tenho visto tantos jovens pregadores, excelentes comunicadores,
gente que está influenciando milhões. Olha, gente, os grandes influencers hoje da internet, meu Deus, eles poderiam usar aquilo como uma plataforma tão poderosa para dizer o que é proveitoso. Mas do jeito que nós nos empanturramos de fast food, nós estamos sendo também empanturrados de uma palavra que é gostosinha de se ouvir, gostosinha. Eu não deixei de lhes pregar tudo que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. E o centro do que é proveitoso está no 21. Olha o que é que está no 21. Primeiro ele dá a forma do seu discurso. No 21, no 20 ele dá a forma do seu discurso. No 21 ele vai falar um pouco do conteúdo desse discurso, quando ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos, ou seja, a todo mundo. Quando a gente vê no Evangelho, tanto a judeu como a grego, pode ter certeza, grego representa aqui o mundo pagão, e judeu representa o mundo religioso. O mundo pagão e o mundo religioso precisam ouvir a mesma coisa, porque nós somos feitos da mesma matéria putrefata. Resultados de 2023, da agora desse ano. Número de separações e de desacoplamento familiar também nos Estados Unidos, por filiação religiosa. Adivinhe quem é o segmento religioso que tem mais famílias destruídas hoje, em termos percentuais? Os cristãos protestantes. Menos hindu. Os hindus. E Paulo diz qual é o conteúdo da sua pregação. Eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé. Quem está em missão, quem ama, não pode tirar da sua boca o sentido do arrependimento, da fé. Ontem, na distribuição da água, os meninos foram me dar os relatórios do que fizeram, né? Um filho foi fazer uma coisa, outro foi fazer outra. Aí uma delas chegou para mim: mas pai, foi bom, a gente deu água. Eu fiquei na área do Bessa, depois fui para a praia. E foi muito interessante que a gente dava, aí dava água, e tinha umas irmãzinhas do fogo. Quando a gente pedia para orar, elas que oravam. Mas ela contou uma história que foi bem interessante. Eu acho que é um pouco da cara dessa geração que a gente está recebendo aí, que muito me preocupa. E que eu quero que essa igreja ponha os seus olhos nas crianças e nos adolescentes. Olhos de amor, de presença, de cuidado. Porque é uma geração sem pais e uma geração que não quer ser pai nem mãe. Mas olha só, aí foram dar água, aí chegaram para um adolescente, aí deram a água. Aqui uma água geladinha, tal, nesse calor, tal. Aí beleza. Olha, a gente queria fazer uma oração por você, podemos? Não, estou de boas. Estou de boas. Está todo mundo de boas. Eu quero a água. Eu quero ser instintivamente saciado de todas as minhas necessidades físicas, psíquicas. Mas eu não quero a transcendência que me equilibra, que me põe no caminho, que me põe de volta à minha razão. E ele encerra, e aqui eu encerro, já chama a banda, com algo que
também faz parte desse amor em missão. Agora todo mundo vai ler do 22 ao 24. Todo mundo junto, vamos lá. Como um coral. Já, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que muita gente dizendo misericórdia. 24. Para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O cara chegou na compreensão da vida, do ser, da transitoriedade, do que é importante, do que vai ficar. Do que vai perdurar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Daqui a 20 anos, com a continuidade das coisas como elas vão indo, com as grandes revoluções que têm acontecido na sociedade, nas relações humanas, a igreja só tem duas saídas. Ou ela vai existir para as pessoas que estão de boas. Tá tudo bem, me dê água, tá tudo bem, me dê dinheiro, tá tudo bem, me dê uma promessa, tá tudo bem, me dê uma palavrinha, tá tudo bem. Ou a gente... E se viver nisso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela não terá sentido de existir, porque nesse quesito, os coaches fazem muito melhor que nós. O que me intriga é exatamente isso. E há um lugar para o coach, é lógico, há um lugar para psicologia, há um lugar para tudo isso. Mas o lugar da igreja é exatamente o lugar em que a palavra divide ossos e medulas. É o único lugar que a gente tem para ter a alma separada do espírito. E a gente fica tentando de algum jeito ajustar o inajustável. E pior, fazendo mal, porque não fomos chamados para fazer isso. E o Evangelho continua vivo quando a Bíblia é aberta e quando a gente tem coragem de enfrentá-la. Quando em alguns momentos a gente se sente extremamente constrangido por aquele tipo de acusação que Deus faz ao nosso respeito, para nos curar, para nos chamar a atenção. As páginas do Velho Testamento, a prostituição espiritual do povo de Israel, contínua. Chamou o povo como se Israel fossem éguas e jumentas à espera de uma cópula. É isso que Ezequiel, em um dos momentos, na sua profecia, ele compara o povo de Deus. Essa palavra é para mim, não é para vocês só, é para mim. É para mim, para o meu sistema de valores, para o meu sistema de escolhas, para o meu sistema de prioridades, para o meu sistema de expectativas humanas. Mas o fato é real, e isso é profundamente visível na sociedade. Quando o conforto chega, quando os problemas se vão, quando as necessidades
são todas ajustadas. Quando a sociedade se desenvolve, quando os sistemas de saúde, de educação chegam nos seus níveis mais elevados, como aconteceu em muitas áreas da Europa, eu diria da Europa rica, da Europa do bem-estar social, o Evangelho vai embora. Porque o Evangelho não foi feito para a gente se sentir de boas. O mundo já faz isso com a gente. O Evangelho foi feito para a gente se sentir de más. Para que assim a gente se sinta de verdade refeitos pela palavra. De boas, sim, mas com Deus. E não de boas com os nossos desejos e vontades. Nem sempre nos trarão para perto do Senhor. E no final das contas, a nossa missão vai se tornar, e essa é a minha visão de futuro, cada vez mais difícil. O mundo que hoje aguarda a plantação de novas comunidades de fé, comunidades missionais, está bem diferente de 20 anos atrás. Mas o Espírito Santo vem e chacoalha tudo assim. Muda todo mundo, muda a gente. Muda os nossos planos, refaz o nosso interior, refaz o nosso coração, refaz a nossa perspectiva de vida. A gente começa a olhar e dizer, poxa, tem gente que está presa, que agora talvez esteja mais feliz do que muita gente que está solta aqui na sua Ferrari. Tem muitos irmãos nossos que estão felizes porque receberam cadeiras doadas em suas igrejinhas lá na África. Que até então eles estavam sentados no chão ou em volta de uma árvore. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Ajuda, Senhor, ajuda. Ajuda. Nós queremos prosseguir sem perder a essência. A essência primeira. Que estava ali no Gólgota. Que estava ali na vida de 12 andarilhos. Aqui eu acrescento Paulo entre os 12. Já que Judas já não mais era. De 12 homens junto com suas famílias e mulheres que se agregaram no processo e que fizeram uma reviravolta no mundo. E nós estamos aqui mais uma vez sendo convidados a isso. Quem ama em missão vive transparente, vive em humildade, fala o que é proveitoso e não tem a vida por preciosa, desde que complete a carreira que o Senhor escolheu para cada um de nós. Diferente sim, mas caminhando para o mesmo alvo, o nosso Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe, nos guarde e nos guie hoje para sempre. Amém?